Boa noite. Hoje, 4 de março de 2009, estamos aqui pela Just TV com mais um programa Jurídico News. O entrevistado do programa de hoje é o advogado Dr. Sérgio Wesley da Cunha. Boa noite, Dr. Sérgio. Boa noite, Dr. Niceto. Gostaria de agradecer o convite e a todos os espectadores e internautas pela oportunidade de estarmos debatendo os assuntos de interesse da classe jurídica. O tema do programa de hoje é limites da acusação. E sobre o tema, o nosso radar jurídico. Por favor, produção. Você aprendeu bem com a malandragem, hein? A gente aprende rápido aqui. A sessão ficou tensa. Os deputados reclamaram da ofensa. Não quis dizer isso. Eu acho bom, você falou e olhe bem sua volta e veja os deputados que estão falando com você. Ele falou aqui. Viu? Não falei aqui, não. Confunda. Não falei. Ele falou sim. Falou sim. Falou aqui. Falou sim. Você aprendeu bem com a malandragem? Aprendeu aqui. Tem que prender. Falou sim. Falou sim. Falou. Eu falei, você aprendeu bem com a malandragem? Aprendi aqui. Desacato, concluiu a CPI. Peço à Polícia Legislativa que dê voz de prisão ao advogado, prisão em flagrante. Gostaria também que oficiasse imediatamente a Ordem dos Advogados do Brasil acerca desta prisão em flagrante, como determina o Estatuto da Ordem. Sérgio saiu algemado pela polícia. Dr. Sérgio Wesley, depois desse triste episódio, o que aconteceu com o colega? O colega foi, por acaso, denunciado pelo suposto crime de injúria? Pode explicar para os internautas o que aconteceu e as implicações jurídicas dessa situação, doutor? Pois não, doutor. Depois desse lamentável episódio aí, engendrado aí pelos nossos políticos, sequer foi oferecida denúncia no caso, sendo que o próprio Ministério Público Federal requereu o arquivamento do inquérito sem que ao menos eu tenha sido processado. O doutor foi provocado para aquela situação, né? E obviamente antes do doutor ser acusado de ter ofendido o parlamentar, ficou óbvio que o doutor foi ofendido por esses parlamentares. Isso foi considerado pelo Ministério Público? Qual foi a implicação jurídica dessa arquivamento dessa representação que nem se chegou a oferecer? Deixa eu só explicar uma coisa para os internautas. Para quem não conhece, para os internautas que não conhecem o direito, funciona da seguinte forma: alguém, quando comete algum fato que tem uma suposta implicação de crime, isso é levado para quem tem a tutela da ação penal, e no caso o Ministério Público, nos crimes de ação pública. Então, se você tem uma notícia de um fato criminoso, leva ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público tem três alternativas para fazer com essa situação. Se está tudo já tudo já levantado, nessa notícia que foi dada a ele, ele vai apreciar se é o caso dele já oferecer denúncia ou se o caso não é de crime, e ele vai requerer o arquivamento daquela representação. Se ele entender que não é suficiente aqueles elementos que chegaram às suas mãos, o Ministério Público vai requerer diligências. Então, quando se dá uma notícia ao Ministério Público, o representante do Ministério Público, ele ou requer diligência, que vai ser executada, realizada pela polícia, através de inquérito policial, ou ele já de cara requer o arquivamento e vai submeter isso ao crivo do Poder Judiciário, um magistrado que vai analisar isso, ou ele já oferece a denúncia, quando ele entende que houve crime. E também aí o representante do Poder Judiciário, um juiz, um magistrado, vai ver se recebe ou não essa denúncia, porque vai passar de novo também sobre o crivo do magistrado, tanto na hipótese de arquivar como na hipótese de denunciar. No caso, o Dr. Sérgio Wesley está dizendo que não houve denúncia. Foi feito já uma manifestação do Ministério Público requerendo o arquivamento.
Doutor, nós temos a cópia dessa manifestação do Ministério Público, o doutor trouxe aqui ao programa? Sim, doutor. O procurador da República que se manifestou, lembra o nome dele, quem fez essa manifestação? É o doutor Peçanha, procurador da República, e na qual, no próprio parecer, ele diz que eu é que sofri a injúria, eu é que fui vítima da falta de educação e falta de modos, porque desde o primeiro momento que eu pus os pés no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, eu fui enxovalhado, fui enxotado e civilizadamente fui respondendo as perguntas, mas o intuito deles eles queriam uma capa de jornal, eles queriam alguém que não tivesse renome, alguém que fosse um advogado em início de carreira, para que eles tivessem uma foto no jornal, uma prisão espetacular, para chamar a atenção para a própria CPI que estava morna, estava quase acabando, definhando. E por isso provocaram. Produção, por gentileza, nós temos para exibir para os internautas a cópia desse parecer ministerial, é o DOC 1, representação, para que os nossos internautas vejam o conteúdo da manifestação do Ministério Público, onde no trecho que é peculiar, o Ministério Público diz o seguinte: da análise em caso, depreende-se o afastamento do crime de desacato, haja vista que o advogado foi vítima de injúria e, por isso, reagiu à provocação, mediante retorção imediata, que consistiu em outra injúria. Por gentileza, produção, ao final desse parecer, só para a gente ver quem é o procurador da República que assina esse parecer, pedindo o arquivamento do inquérito anteexposto, o Ministério Público Federal requer o arquivamento desse termo circunstanciado, observado exposto no artigo 18 do Código Penal, Brasília, 24 de abril de 2007. O procurador da República é o Dr. Gustavo Peçanha Veloso. Parabéns aí ao nobre procurador Gustavo Peçanha Veloso, ilustre representante do Ministério Público Federal, que bem se percebe que atuou aí como um custos legis, o fiscal da lei, e não como um mero acusador, como alguns maus procuradores às vezes costumam atuar. E não se deixou influenciar pela mídia, pelos holofotes, e deu um parecer jurídico. Mas eu pergunto, obviamente, né, o Poder Judiciário se manifestou, acatou esse parecer do procurador, e o inquérito, esse termo circunstanciado, foi arquivado sem que se fizesse uma denúncia. Mas e a Ordem dos Advogados do Brasil? O que fez a OAB, doutor? Como que a OAB se manifestou em relação a esse episódio? A OAB fez um desagravo público do colega, representou esses maus parlamentares que o provocaram? Qual foi a postura da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, onde o doutor tem a sua inscrição principal? O que a OAB fez? Olha, doutor Riceto, no calor dos fatos, desde a convocação, eu requeri a assistência jurídica, que é cabível a todo associado em dia, como eu sou, com a instituição, através da Comissão de Prerrogativas, e sequer me foi dado resposta. Eu fui a Brasília, desassistido totalmente. Após o episódio da prisão, a OAB ainda, creio que omissa, e também para dar satisfação para a mídia em geral, a única coisa que ela fez foi, sem me dar o devido, sem observar o devido processo legal, me suspendeu preventivamente por 90 dias, e durante esse período que era para ser encerrado o procedimento administrativo, sequer não levou a nada. Fiquei 90 dias proibido de trabalhar, e a OAB São Paulo, onde eu sou inscrito, declinou da competência, dizendo que São Paulo não era competente para me julgar, e enviou o procedimento para a seção de Brasília, do Distrito Federal. Ocorre que nessa suspensão preventiva... Doutor, desculpa interromper, doutor, mas uma pergunta. A OAB tomou essa postura de suspendê-lo cautelarmente, né, no exercício da profissão, observando o devido processo legal. Eu pergunto,
observando que dispõe, salvo engano, o artigo 70 do Estatuto, que eu gostaria que a produção pegasse o Estatuto da OAB e mostrasse o que diz aí o parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, porque, devido ao processo legal, exigiria que o doutor fosse previamente inquirido a respeito, fosse ouvido a respeito, e que essa suspensão, se ocorresse, fosse por uma votação de um quórum mínimo de 2/3 dos integrantes do Conselho Seccional. Isso ocorreu, doutor Sérgio Wesley? Não, doutor Riceto. Não foram observadas as normas, as regras do Estatuto da OAB, nem do regimento interno. Simplesmente 11 advogados que não são conselheiros, civilistas, já tinham parecer pronto. Veio de Brasília apenas um ofício da Câmara Federal e eles aplicaram a punição sem me ouvir, sem o devido processo legal, sem o quórum qualificado de conselheiros e nem a quantitativo também de 2/3 desses conselheiros. Não tive direito à defesa. E isso aconteceu em que ano, doutor? Quem que era o presidente da OAB que deixou esse tipo de situação ocorrer com o colega? Doutor, infelizmente é a mesma administração que aí está. É o mesmo presidente, o doutor Durso, em seu primeiro mandato. O doutor Flávio Luiz Borges Durso deixou isso acontecer com o colega, ao invés de defender a prerrogativa profissional, ele foi ainda para cima do colega, em represália ainda ao colega, ao invés de defendê-lo das ofensas que aconteceu. O doutor não requereu um pedido de desagravo, não requereu assistência da Comissão de Prerrogativa nessa mesa seccional, e em paralelo, porque a gente sabe que o Tribunal de Ética e Disciplina atua de forma independente da Comissão de Prerrogativas da OAB. A Comissão de Prerrogativas da OAB, que tem a competência de defender o colega dentro da seccional e inclusive promoveu o desagravo público, o que fez? O doutor requereu isso e qual foi o resultado? Quais foram as manifestações, os pareceres da OAB nesse sentido e qual foi o resultado? O que aconteceu com esse procedimento, que é direito do colega, de qualquer advogado, que é violado nas suas prerrogativas profissionais? Olha, doutor Riceto, desde o primeiro momento eu requeri a assistência jurídica que me foi negado, assim como devido ao processo legal, e eu creio que por força da mídia, a imposição, a mídia estava cobrando muito a OAB para tomar uma providência, para que definisse, desse uma punição. A única coisa, o único resultado que eu tive da OAB, a única ação concreta da OAB foi, além de não responder aos meus pleitos de desagravo e de assistência jurídica, a OAB me puniu antecipadamente. E essa punição foi divulgada para a mídia? Os processos da OAB contra advogados, os processos do Ministério Público contra seus integrantes, os processos da magistratura, normalmente, sabemos todos os operadores de direito, que correm em sigilo, correm em segredo. A OAB violou esse segredo profissional e deu essas informações para a mídia? É isso, doutor? Com certeza, doutor Riceto. Antes mesmo do início da sessão, ao adentrar ao prédio, eu já percebi que uma funcionária da própria OAB, da comissão ali de processante, estava informando um repórter de uma rede, de uma emissora de televisão, que o jornal entraria no ar naquele momento, já informando do quórum, do quórum e da decisão, que eu levaria uma suspensão preventiva de 90 dias. Antes do doutor tomar conhecimento, tomou conhecimento pela imprensa, foi isso? Com certeza. E por acaso, o doutor tem conhecimento se o nosso presidente da seccional paulista, ou alguém da administração, da diretoria, tomou alguma providência contra essa funcionária ou qualquer outro responsável por essa violação de um segredo, que era o processo que deveria tramitar em segredo? Tomaram alguma providência contra algum servidor da OAB nesse sentido? Olha, doutor, se eles não observaram com o próprio advogado, integrante dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, não me deram chance de defesa, cheguei, já estava previamente ajustado a suspensão, o que eles fariam com uma funcionária administrativa?
Se eles não observaram nem o quórum que manda o estatuto, o código de ética, que é 2/3 de conselheiros, eles iriam fazer mais o quê? Eles queriam dar uma satisfação para a mídia naquele momento. Quem julgou o colega não foram nem conselheiros eleitos pela classe? Não foram. Que votaram pela suspensão do colega? Desculpe, produção, enquanto, por gentileza, me localiza aí o Estatuto da Advocacia e da OAB, o artigo 70, parágrafo 3º, para que os internautas tenham uma noção da gravidade do que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo fez, um dos seus advogados inscritos nela. Eu gostaria que mostrasse aí o DOC 2, que é uma charge que mostra bem a síntese dessa situação em que incorreu o Dr. Sérgio e um parlamentar da Câmara de Deputados, para que os internautas entendam a questão no aspecto jurídico, penal e administrativo. O DOC 2, por gentileza, produção. Isso. Os internautas podem observar que o momento que deu origem ao pedido de prisão do colega pelo parlamentar foi quando ele foi inicialmente indagado por um parlamentar o seguinte: você aprendeu bem com a malandragem, hein? Bom, isso os internautas podem perceber até pelo tom que foi utilizado, como viram pelo radar jurídico no início do programa. É um tom pejorativo, ofensivo. Quem aprendeu bem com a malandragem, né, é quem é malandro, né? Aí você vê que na sequência, depois dessa indagação, é que o nosso convidado, Dr. Sérgio Wesley da Cunha, responde: a gente aprende rápido aqui. Por óbvio, fica claro que o advogado estava se defendendo, né, estava retorquindo a uma ofensa que inicialmente lhe foi feita. E o sistema jurídico criminal adota uma política de que não há crime na conduta de quem reage a uma ofensa que inicialmente lhe foi feita, porque já é muito ruim ser ofendido. Imagine se a legislação o impedisse de se defender dessa ofensa no mesmo sentido, na mesma intensidade, com as mesmas palavras que você fez. Não se está falando em retorquir com agressão física, mas retorquiu com a mesma agressão verbal que lhe foi feita. E foi isso que o ilustre membro do Ministério Público, no seu parecer, reconheceu, que ele, antes de supostamente desacatar ou injuriar, ele foi injuriado. Então ele se defendeu. Então não cometeu crime nenhum. Quem cometeu o crime foram os parlamentares. Esse fato foi notório, foi público. Deveria a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do local onde o fato aconteceu, lá em Brasília, ou onde o advogado tem sua inscrição principal, ter tomado alguma providência. E pelo que o colega está me falando, a providência adotada foi contra o próprio advogado. E está me dizendo agora que o suspenderam preventivamente por 90 dias, e essa suspensão foi feita por advogados que nem integrantes do Conselho Seccional são. Ou seja, não foram eles eleitos pela classe para poder fazer esse julgamento, como manda a Lei Federal 9.806/94. E muito me estranha a postura do presidente Luiz Borges Durso de não ter feito nada, inclusive em relação à violação do segredo pelo qual deveria ter tramitado esse processo disciplinar. Lembro aos internautas, e inclusive à classe que sabe que este ano, né, temos eleições na OAB. Em todo o país, todas as seccionais, todos os órgãos da OAB, seccionais nos Estados-membros, as caixas de assistência que existem nesses estados, para subseções que existem em todos os estados, haverá eleição, agora na segunda quinzena de novembro deste ano. E 31 de janeiro de 2010 haverá eleição para a diretoria do Conselho Federal da OAB. E é bom que se tenha notícia do que quem pretende se candidatar à reeleição saiba o que andaram fazendo nesse mandato, né? Para a classe possa saber também o que se pode se esperar
né, de integrantes, de dirigentes que dirigiram a OAB no seu mandato, que vai terminar agora no final do ano, que possa saber o que se espera desses candidatos num próximo mandato. Se candidatar, não sei se vai se candidatar o presidente Luiz Flávio Borges Durso, se ele vai para um terceiro mandato, se ele pretende essa nova candidatura, mas se pretender, né, os seus eleitores advogados, que só podem ser advogados, que vão poder votar, vão poder saber o que esperar de um terceiro mandato, de uma diretoria presidida por esse nobre advogado, né? Se ele vai mudar a postura dele nesse terceiro mandato, ou se vai ser a mesma que o Dr. Sérgio Wesley da Cunha está nos narrando nesse momento. Mas, Dr. Sérgio Wesley, deixe-me ver aqui o artigo 70. A produção já tem aí o artigo 70? Por gentileza, coloca para os internautas verem o que fala o artigo 70, parágrafo 3º da Lei 9.806/94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma lei federal da qual estão sujeitos todos os advogados e da qual tem o dever de fazer observar os dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Diz aqui o parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Ou seja, né, se algum advogado praticar algum ato que tenha uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, né, então poderia fazer aqui a sua suspensão preventiva, né? Então, supondo que o que aconteceu com o nosso convidado fosse um ato de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, o que da Tavena eu discordo, né? Diz como isso poderia acontecer, essa suspensão preventiva. Continua aqui o dispositivo. Depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer. O Dr. Sérgio Wesley está dizendo que não foi notificado a comparecer em sessão nenhuma e nem sequer foi ouvido, salvo se não atender à notificação. Nesse caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Tem algum outro dispositivo aqui? Eu acho que é o 72, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui, que fala do quórum. Acho que mais embaixo, 73, parágrafo 3º. Não estou vendo aqui agora com a produção, mas diz ainda o Estatuto que para isso acontecer tem que ter um quórum mínimo de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Se tiver enganado, né, gostaria que alguém da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestasse a respeito, porque isso na hipótese de ter sido um ato de que tivesse uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Como vimos, o colega, o advogado, foi ofendido. E depois disso, doutor, o que aconteceu em relação à sua vida profissional depois desse episódio? Como é que isso aconteceu em 2006? Nós estamos em 2009. O que aconteceu com a vida profissional do colega em razão desse fato? Teve alguma consequência? Olha, doutor Seto, consequências nefastas e graves, mas eu vejo como uma maior mágoa, a maior preocupação foi o fato de que um próprio advogado, membro da seção São Paulo, que é o deputado que me ofendeu, ser ativo, inscrito, e que por lei também uma outra ilegalidade, doutor, não poderia participar de comissão parlamentar de inquérito, e participou, e foi ele quem mais ofendeu, um partícipe, um associado, um membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Em paralelo... Está falando de qual parlamentar, doutor? Do deputado Arnaldo Faria de Sá. Ele é advogado inscrito na OAB Seccional de São Paulo. Seccional São Paulo, ativo normal. Mas também, doutor, o nobre advogado que sempre me assistiu dativamente, que está presente no estúdio aqui, o doutor Francisco Lobo da Costa Ruiz,
teve a hombridade e a dignidade de defender a classe, porque ao me defender, ele não estava defendendo a pessoa física, Sérgio Wesley da Cunha, o advogado, ele estava defendendo toda a classe. Ele queria que as prerrogativas fossem cumpridas. E o que ele fez? Ele entrou com um pedido de desagravo. Doutor Francisco Lobo, não é? Isso, doutor Francisco Lobo da Costa Ruiz, e ele peticionou junto à Ordem dos Advogados do Brasil para que houvesse uma sessão de desagravo, já que o próprio membro do Ministério Público Federal havia arquivado o inquérito e dizendo em seu parecer que eu é que fui injuriado, eu é que fui caluniado, eu que fui ofendido, tratado com palavras de baixo calão. E até hoje eu não tenho notícia do que se fez. A OAB não fez nada, não dá um retorno, não dá um parecer, não defere, nem defere para eu poder recorrer para uma instância superior. Eu soube que houve parecer nesse processo de desagravo, não houve? Sim. Houve um parecer do membro, o Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, um brilhante parecer, favorável inclusive à punição do deputado advogado que não poderia ali estar nessa condição de advogado, participando da comissão parlamentar de inquérito, e que até hoje está parado. Eu não sou intimado de nenhuma decisão, não é deferido nem indeferido. Eu não consigo sequer, doutor Riceto, uma audiência com o presidente da ordem e nem com o presidente da comissão de prerrogativa, o doutor Sergei Cobra Arbex. O presidente da comissão de prerrogativa e nem o presidente da OAB de São Paulo recebem o colega, já fez pedidos desse sentido e não consegue agendar nenhuma reunião com eles? Doutor, fiz vários pedidos verbais, até que, sem haver nenhum retorno da parte deles ou de suas secretárias, pelo menos, eu fiz um pedido expresso, está protocolado lá, e não tenho retorno, não me atendem. Por quê? Eu sou um advogado em início de carreira, um advogado que não sou famoso, não tenho causas grandes, não tenho grandes clientes, um advogado realmente que vive da advocacia do dia a dia, da advocacia de subsistência, que é da onde saem 80% dos votos que elegem os dirigentes da OAB. No episódio, as matérias que saíram a respeito na imprensa rotularam o colega como sendo advogado do PCC. A que se deve esse fato? O colega só advoga na área criminal, só tem uma clientela de pessoas que estão respondendo processos penais? É por isso que veio esse rótulo? Como é que é a advocacia do doutor Sérgio? Como é que é isso, doutor? Olha, doutor, isso está provado e juntado nos autos do processo. A fatia de parcela de processos criminais que eu atuo não chega a 20%. Eu atuo na área trabalhista, na área civil, na área de família. A área criminal não corresponde a nem 20% do meu faturamento, dos meus processos. Doutor, eu soube que depois desse episódio, o doutor foi envolvido numa outra situação por alguns integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. O doutor pode explicar brevemente, numa síntese, o que aconteceu com o colega envolvido pelos membros do Ministério Público? Se essa situação que ocorreu teve alguma relação com esse episódio que houve lá em Brasília, nessa CPI, na Câmara dos Deputados? Doutor, tudo leva a crer que sim, porque após o arquivamento desse inquérito lá em Brasília, eu passei a ter minhas ligações grampeadas, minha casa, meus familiares, meus parentes, meu escritório, e degringolou para uma situação que uma parte podre do MP, que é o GAECO, eles formaram uma milícia nos moldes delineadas pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, e onde se uniram e inventaram uma verdadeira farsa, uma fraude processual, imputando a mim que tivesse arrolado uma determinada testemunha do sistema penitenciário como testemunha num processo para mostrá-lo a pseudos delinquentes, sendo que sequer eu nunca participei de qualquer ato daquele processo da 7ª Vara Criminal. O doutor foi denunciado por membros do Ministério Público, do grupo de GAECO, Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado, e essa denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. O doutor pode esclarecer por qual crime que foi imputado nessa denúncia contra o doutor? Doutor, existe nesse processo que
está ajuizado lá no fórum de Presidente Venceslau, cerca de umas 25 nulidades absolutas. Desde a não definição do juiz natural... Desculpa, doutor, eu só pergunto, para esclarecer bem os internautas, qual é a acusação que esses membros do Ministério Público fizeram ao doutor nessa denúncia que ofereceram ao Poder Judiciário, que foi recebida pelo Judiciário? Qual é o crime que lhe é imputado? Olha, doutor, aí já está uma nulidade, que é a inépcia da inicial. Eu sou acusado de formação de quadrilha, um crime que exige o concurso formal de várias pessoas. 3 pessoas. Exatamente. E eu sou acusado e denunciado sozinho num crime de concurso necessário. Não diz com quem. E nessa denúncia, o doutor me exibiu aqui um pouquinho antes do programa, eu vi que fala que o doutor comprou um carro com o dinheiro do PCC. E PCC, o que quer dizer PCC? Olha, doutor, a única personalidade, entidade jurídica que eu conheço que se caracteriza com essas 3 letras são os próprios promotores que atuam na vara da criminal da Barra Funda, porque eles são da promotoria criminal da capital. É o único papel timbrado que eu vejo que vem lá, promotoria criminal da capital, são os próprios, eles até brincam nas audiências que eles são do PCC. Bom, doutor, mas disseram então nessa denúncia que o doutor teria comprado um veículo com dinheiro do PCC e que teria, inclusive, participado de um esquema para assassinar um integrante do sistema penitenciário e que, para que fosse esse integrante reconhecido pelos seus supostos executores, né, nessa suposta trama, o doutor teria arrolado esse servidor do sistema penitenciário para que ele pudesse ser reconhecido por seus algozes. Procede? É esse o conteúdo da denúncia? Olha, doutor, o conteúdo da denúncia é esse, só que os fatos não são. Exato. Eu só primeiro gostaria de saber nessa questão, só para elucidar os internautas. Agora, só para esclarecer, o carro que o Ministério Público se refere, que o doutor comprou com dinheiro do PCC, que veículo é, doutor? Só para que os internautas tenham uma noção do carro, que é uma Mercedes, uma BMW, que carro é esse? Olha, doutor, por incrível que pareça, eu fui acusado de ter comprado um carro Punto, um veículo Fiat Punto, à vista. Fiat Punto, muito bem. Agora, eu quero saber o seguinte, doutor, essa é a segunda questão. Desculpa, mais uma vez, interrompê-lo, mas esse Fiat Punto, ele foi comprado, se for com o dinheiro do PCC, presumo eu que tenha sido à vista, pago em cheque, em dinheiro. Como é que foi feita a compra desse veículo? Aí que está a nulidade, a inépcia da inicial, que seria a da denúncia. Esse veículo foi comprado em meu nome, sem 1 centavo de entrada, em um carnê em 60 vezes. Foi com dinheiro do banco, né? Então acho que deve ter algum banco com o nome PCC, né? Mas o Ministério Público não fez antes uma investigação, antes de fazer uma denúncia irresponsável como essa, que não bate com as provas dos autos, ou uma denúncia fictícia, que não é lastreada, baseada em fato nenhum, em prova nenhuma? Não teve antes um inquérito policial? Olha, doutor, aí é outra nulidade. Eles não investigaram, não existiu uma cautelar anterior, eles tinham plena consciência de que eu havia adquirido o veículo, porque eles foram até a concessionária, rolaram a testemunha, ouvida em gabinete, e que depois em juízo disse, não, está aqui, ó, o carnê está aqui, o contrato de compra e venda financiado por um banco, pela financeira. Eles sabiam que eu não havia comprado esse carro à vista, e mesmo assim, irresponsavelmente, ofereceram a denúncia. E pergunto mais, em relação ao fato de arrolar como testemunha nos processos dos seus constituintes, um funcionário do sistema penitenciário, para que fosse reconhecido pelos algozes. O doutor arrolou para algum cliente seu, algum funcionário do sistema penitenciário, que pudesse justificar essa acusação do Ministério Público? Com certeza não, doutor. É por isso, inclusive, que existe uma representação, a representação 395 no STJ, em que eu represento essas pseudo-autoridades e formadores de milícia por denunciação caluniosa, falso testemunho, abuso de autoridade e formação de quadrilha. Porque eu tenho um documento, eles me acusam de ter participado de um processo, de ter
arrolado uma testemunha, Lorival Gomes, que é o secretário adjunto da Secretaria de Administração Penitenciária, e eu nunca participei desse processo, não participei de nenhum ato, não peticionei, não participei das audiências. E mais grave, doutor, processo 1352 da 7ª Vara, eles simplesmente me prenderam porque está escrito Dr. Sérgio como arrolante da testemunha Lorival Gomes, sendo que o Dr. Sérgio aqui declinado não sou eu, é um colega, que nem homônimo é, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, mas está disponível no processo. E doutor, e esses promotores de justiça de um grupo que deve, no mínimo, ser organizado, porque é o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado. Se vai fazer repressão ao crime organizado, se presume que sejam mais organizados que o próprio crime organizado, né? Presunção lógica. Não chegaram a consultar os autos para ver que o Dr. Sérgio, a que se refere a essa sentada, não é o mesmo Dr. Sérgio que está aqui presente, e sim um outro Dr. Sérgio? Não bastava olhar a própria petição do advogado que arrolou a testemunha, onde é obrigatório o advogado não só assinar na assinatura, colocar o seu nome completo, como inclusive o número de inscrição da OAB? Eles não verificaram isso antes de fazer essa denúncia, doutor? Olha, doutor, pior ainda é o fato de que, além de saberem, de agirem com dolo, foram os próprios 3 promotores do GAECO que atuaram pessoalmente nesse processo da 7ª Vara. Eles tinham total, pleno conhecimento que o Dr. Sérgio ali declinado no termo, na capa do termo, não era Sérgio Wesley da Cunha, era um outro Dr. Sérgio. Doutor, eu estou vendo uma coisa que é muito grave num Estado democrático de direito. Não se trata de uma denúncia irresponsável. O doutor está me dizendo aqui, noticiando aqui no nosso programa aqui, um fato, em tese, criminoso, né? Fazer uma acusação contra uma pessoa sabidamente inocente, porque esses elementos, eu estou pensando que são outros promotores que não conheciam esses fatos, né? E o doutor está me dizendo que sim. O doutor está falando que, inclusive, por essa razão, representou criminalmente esses promotores de justiça e os membros do Poder Judiciário, porque eu imagino, né, o juiz recebeu isso, para ele receber uma denúncia, ele tem que examinar também se os documentos que instruem a denúncia, né, existem elementos, né, indícios, basta indícios de autoria e materialidade da acusação que está sendo feita, né? Se não há indício, ele não recebe, mas o juiz, um magistrado do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, recebeu essa denúncia. Depois disso, o doutor está me dizendo que a OAB não fez a defesa do colega, não o assistiu na sua prerrogativa profissional. Quem o assistiu? O doutor ficou atuando em causa própria? Houve pedido de prisão preventiva? O que aconteceu, doutor? Olha, doutor, desde o primeiro momento que foi oferecida a denúncia, decretada a minha prisão preventiva, minha casa vasculhada pelos próprios 3 promotores que atuaram, inclusive interpuseram a apelação, o pedido de interposição de apelação juntos, eu fiz um pedido na qualidade do meu advogado constituído dativo novamente, que defendendo a classe e com muita dignidade, o Dr. Francisco Lobo da Costa Ruiz, me acompanhou e me defende hoje dativamente, porque eu estou falido, perdi a clientela, perdi o escritório, só não perdi a minha família, doutor. E esses promotores são os mesmos que me denunciaram e tinham pleno conhecimento de que eu nunca participei daquele processo da qual eu sou acusado de arrolar a pseudo-testemunha, funcionário público do sistema penitenciário. Isso é muito grave, doutor. Isso é muito grave porque isso demonstra uma falha enorme no nosso sistema, né? Ou, se não for pelo menos isso, é pelo menos um corporativismo, uma conivência. É uma coisa muito grave. Se aconteceu isso com o doutor, que é advogado, que dirá com o internauta, um cidadão comum, que não é operador do direito, qualquer um pode fabricar uma denúncia, condenar um inocente e levar um inocente para a cadeia, como aconteceu com um colega que é advogado, que dirá com quem não é. Isso ultrapassa qualquer limite do poder de acusar. Quem tem o poder de acusar
junto com esse poder de acusar, tem que vir a responsabilidade. Agir com irresponsabilidade é muito grave. Agir dolosamente é criminoso. Agora, sabemos que existem entendimentos jurisprudenciais de que um membro do Ministério Público ou um magistrado não responde por entendimentos que tem dentro de um processo. O mesmo não acontece pacificamente em relação aos advogados. Agora eu pergunto, e quando esse entendimento não tem nenhum respaldo com as provas dos autos? Ao contrário, quando esse entendimento é contrário às provas dos autos, quando isso está manifestamente colocado de uma forma intencional, dolosa, o que acontece com eles? O doutor, eu pergunto, antes dessa representação que o doutor mencionou, o doutor próprio, o doutor Sérgio Wesley, ou seu patrono que constituiu, o ilustre advogado Francisco Lobo, impetraram a ordem de habeas corpus, dando conhecimento ao tribunal do que estava acontecendo na magistratura de primeira instância? Olha, doutor, foram impetrados no Tribunal de Justiça de São Paulo, na 10ª Câmara, mais de 8 a 10 habeas corpus, eu não me recordo agora, e todos eles foram... Todos eles noticiando esses fatos que o doutor está denunciando aqui? Não só noticiando, como juntando documentação, prova documental, cópia do processo, de que não atuei naquele processo, de que carro algum foi comprado com dinheiro de ninguém, e sim financiado em meu nome. Então, ninguém. Então esses habeas corpus devem ter, obviamente, sido apreciados liminarmente, concedido suspensão do processo, e hoje imagino até que já esteja trancado esse processo. Foi o que aconteceu? Na realidade, não, doutor. Na realidade, os desembargadores também que atuaram nos HCs foram cooptados por essa milícia armada, e todos eles foram negados, todos os HCs, e hoje encontrando-se na 6ª turma no STJ, que certamente reverá, analisará o caso e trancará essa absurda ação, que é um exemplo de como não deve ser um processo penal no Brasil. Doutor, só para frisar, desculpa... Eu só queria saber o seguinte, então... O doutor, nessa representação que disse que fez ao Superior Tribunal de Justiça, representou os promotores de justiça que fizeram essa denúncia, sim, o juiz que recebeu essa denúncia, sim, os desembargadores que apreciaram esses habeas corpus e nada fizeram. sim. Produção, a gente tem, por acaso, um trecho dessa representação apresentada no STJ pelo Dr. Sérgio Wesley, o DOC, se eu não me engano, é o DOC 3? DOC 3. Por gentileza, produção, gostaria de exibir para os internautas pelo menos o início do trecho dessa representação. Mais embaixo. Aí mesmo. Esse é o trecho da representação. Os promotores de justiça, os servidores públicos da Secretaria de Administração Penitenciária, o juiz de primeiro grau da 3ª Vara Judicial de Presidente Venceslau de São Paulo e os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo se uniram em quadrilha armada nos moldes das milícias delineadas aonde? Na mídia. Na mídia pelo excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, com a finalidade de cercear a qualquer custo a liberdade, mais para cá, produção, de ir e vir do representante. Deixa eu ver a peça inteira, produção, exibindo a peça inteira para os internautas. Isso foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. Agora os ministros do STJ têm conhecimento dessas arbitrariedades que foram praticadas pelo colega. A OAB não fez nada em relação a isso, doutor? A OAB continuou omissa, inclusive nesse caso? Olha, doutor, continua omissa até a data de hoje. Meu patrono, doutor Francisco Lobo da Costa Ruiz, impetrou e ajuizou um pedido de assistência judiciária, e até o presente momento eu não tenho nem o deferimento nem o indeferimento, porque se eu tivesse o indeferimento eu poderia recorrer a uma instância superior. Não fui intimado de nenhuma decisão até a data de hoje, doutor. Doutor Sérgio, nós estamos chegando ao final do programa.
Tem alguns e-mails que chegaram aqui, não vou dar tempo de formular todas as perguntas, mas gostaria de passar apenas a ver se a produção pode selecionar 2 perguntas dos internautas antes de encerrar o programa. Produção, por gentileza, as perguntas dos internautas. Aqui, doutor Luiz, tem uma pergunta da Bruna. Ela perguntando aqui, o que vocês acham da formação universitária dos advogados no Brasil? Doutor Sérgio, está formado há quanto tempo? Pode responder essa pergunta da nossa internauta? Sim, com prazer, doutor. Eu sou formado há 5 anos, fiz o 1º e o 2º grau em escola pública, estudei por conta própria e me formei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E a Bruna quer saber como é que anda o ensino em relação na área jurídica. O ensino, dá para se dizer que é aceitável, está ruim, ou é excelente? Como é que está, doutor? Olha, doutor, eu posso falar por mim porque eu fiz numa instituição pública onde era exigida uma carga muito alta de horas de aula e pelo menos na faculdade que eu cursei pública, eu acho que valeu a pena e foi boa porque eu passei no primeiro exame da ordem na OAB. Agora, já a mídia e o que nós vemos na situação no restante do país, em relação principalmente às faculdades públicas, às particulares, desculpa, é que o ensino é mais mercantilista, é mais para a formação de um número elevado de bacharéis, vê-se isso nos exames da ordem, o baixo índice de aprovação. Eu acho que é muito deficitário. Próxima pergunta, produção. Acho que a Bruna está bem satisfeita com a resposta. Aqui tem uma pergunta do Fernando Almeida. Caro apresentador, gostaria de saber do convidado se ele falaria tudo isso de novo. Responde ao... Tudo isso, o quê? Na Câmara Federal, se o doutor estivesse na mesma situação, diria a mesma coisa dizendo para o colega que está aprendendo muito com a malandragem, se responderia que se aprende muito lá na Câmara. Porque, aliás, né, eu não sei se o doutor viu naquela CPI, se tinha ali alguns integrantes lá do Mensalão, participantes do Mensalão, do saber como é que se estavam lá, se não estavam. Repetiria isso? Com certeza, se eu fosse injuriado da forma que eu fui, enxovalhado, maltratado, com certeza, se eu estivesse no meu direito de retorquir, com certeza faria isso e até a vontade seria até falar um pouquinho mais, até realmente descer a nudez daqueles parlamentares que só se preocupam com as próprias finanças e as dotações orçamentárias. Que é lógico. Mas olha, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Sérgio Wesley da Cunha e gostaria de passar para fazer as considerações finais e deixar, se possível, um e-mail, um telefone para os internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas aqui no ar. Dr. Riceto, agradeço pela oportunidade, por tudo que o doutor tem feito para a classe, pela forma isenta como conduz suas entrevistas, pela imparcialidade, e gostaria também de agradecer o meu patrono, o Dr. Francisco Lobo da Costa Ruiz, que trabalha por dedicação, por ser dativo, eu não o pago, ele está fazendo de forma dativa, de forma espontânea, em prol da classe, muito preocupado com o que acontece hoje na Comissão de Prerrogativas, que não dá assistência para os advogados. Gostaria de agradecer a todos os internautas que tiveram paciência de nos escutar e gostaria de deixar meu e-mail, sw.cunha@bol.com.br. Tenho o maior prazer de responder todas as perguntas e encaminhar toda a documentação de tudo que foi dito aqui. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, doutor Sérgio Wesley da Cunha. Eu que agradeço. Meus parabéns ao doutor Francisco Lobo pela brilhante atuação, que é uma característica do seu trabalho profissional. E gostaria de dizer aqui que o programa está aberto aos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Se acharem que foi colocada aqui alguma inverdade pelo nosso convidado, ou se quiserem justificar os atos que foram noticiados aqui pelo nosso convidado, as omissões que foram aqui noticiadas e denunciadas, né, que o programa aqui está livre e aberto para ouvir a qualquer um, se assim tiver o interesse de se manifestar. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência dos nossos internautas, desejar uma boa noite e dizer que até a próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos mais uma vez ao vivo com mais um Jurídico News pela Just TV. Boa noite.
Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.